Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, por mais esse devocional Café com Deus. E vamos dar continuidade em João capítulo 5, a primeira perícope aqui. Mas vamos começar com uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade, por tudo que o Senhor nos tem feito, nos tem dado, não sendo digno nem merecedor, mas a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor nos alcançou. Te agradecemos por tudo que temos, pelo trabalho, pela família, pela casa, pelo alimento sobre a mesa. E te pedimos, Senhor, que não deixe nos faltar o Teu poder, a Tua glória. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos revestindo com Teu Espírito Santo. Que, Pai, Tu coloque a paz, o shalom, dentro de cada coração. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade em João capítulo 5. Acredito que vai ser bem breve, bem rápido. Um capítulo bastante conhecido que fala o seguinte: a cura junto ao tanque de Betesda, né? Assim está como um título ali. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que estivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico. Fazia 38 anos quando ouviu o ditado e soube que ele vivia daquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado e não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: um homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. Então eles perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus
quem o tinha curado. Glória a Deus. Um texto bastante conhecido, a cura de um paralítico do tanque de Betesda, ou Betsaida, algumas traduções. Uma coisa que nós devemos saber é que esse homem estava ali à beira desse tanque, como o texto relata, aqui na entrada de Jerusalém havia, perto da Porta das Ovelhas, 5 tanques. E esse era um dos tanques, tanque de Betesda. Esse tanque era usado para um rito de purificação, chamado Tivilá no hebraico, que a gente pode traduzir como o batismo. Mas era um rito de purificação, esse é o ponto. Onde eles entravam, mergulhavam para se purificar. Eram leis cerimoniais. Era um costume deles que é exercido até hoje. Inclusive aquela questão deles lavarem a mão, né? Isso é um rito de purificação. Então esses tanques era para esses ritos de purificação. E próximo a esse tanque havia algumas pessoas, inclusive esse homem que já estava ali há 38 anos. Essa tradução traz ele como paralítico, mas quando nós buscamos mais a fundo, a palavra ali não deixa certo saber qual era de real a enfermidade dele. O texto traz como enfermo. Então não podemos dizer, ou até a tradução vai trazer como coxo. Então é difícil dizer que ele era um paralítico, mas era um enfermo, era um doente. O ponto aqui que eu quero trazer é o seguinte: o versículo 4, né, o 3 e o 4, principalmente o 4, que fala assim: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas eram curados de qualquer doença que tivesse. Esse versículo, ele, na maioria das Bíblias, o versículo 4, ele vai estar entre colchetes. E qual é como me fugiu a palavra agora, mas como é bom a gente estudar a Bíblia e entender, porque tudo dentro da Bíblia, um colchete, ele tem um grande significado. Não está ali por acaso. Tudo que está dentro da Bíblia tem um significado. Aquelas letrinhas entre os versículos tem um porquê. E nós devemos analisar isso. Devemos examinar essas coisas. Esse versículo que eu citei, o versículo 4, ele está em colchete. O que quer dizer em colchete? Que esse texto foi adicionado pelo tradutor. Exatamente. Esse texto, esse versículo não contém nas traduções mais fiéis, nos originais, vamos dizer assim. Esse texto, esse versículo, que de vez em quando descia um anjo e agitava as águas, e o primeiro que entrasse ele era curado, esse texto não existe. Mas por que está aí? Por que esse texto está aí? Isso me tira a credibilidade da Bíblia? Não tira. Nós devemos entender que a Bíblia ela foi escrita por vários homens. Se chegou na nossa mão, é que passou por outros vários homens que a traduziram. Hebraico e grego vieram traduções até chegar no que nós usamos hoje. E quando o tradutor ele traduziu, ele inseriu esse versículo. Esse versículo ele não é inspirado por Deus, ele é do tradutor para trazer contexto à história. Por que aquele povo se ajuntava ali? Por causa que dentro de Jerusalém, devemos lembrar que o império que estava regendo, quem tomava conta de Jerusalém, de toda aquela região, era o Império Romano. O império que veio
né, do paganismo, de homens pagãos que acreditavam em vários deuses. Então essa cultura estava dentro de Jerusalém. Então provavelmente pela cultura romana, pela cultura helenista, havia essa tradição, essa como eu posso dizer, havia essa história que ali descia um anjo do Senhor e movimentava as águas. Mas isso foi, como eu falei, introduzido pelo tradutor. Isso não quer dizer que era um anjo de Deus, do Eterno, que descia ali e fazia um milagre. Não. Até mesmo porque o próprio Filho de Deus estava sobre a terra. Então ali era uma ideia pagã. O que estava acontecendo naquele tanque era um rito de pagão. O anjo ali que cita aqui, esse anjo que cita aqui do Senhor, não é um anjo enviado de Deus. Era simplesmente uma ideia de algum deus pagão dos romanos. E eles acreditavam nisso. E quando Jesus chega ali e encontra com esse homem que já havia 38 anos ali, Jesus fala: aqui não tem nada para você. Você quer ser curado de verdade? Quero, mas não tem quem. A fé dele estava baseada naquela crença mentirosa, naquilo que foi ensinado como mentira. Mas não tem ninguém que me leve e me jogue lá dentro. Quando eu chego perto, alguém já entrou. Jesus fala: você quer ser curado? A tua cura não está ali. Estou parafraseando. Sim, eu quero. E Jesus cita o texto que eu deixei em destaque. Levante-se, pega sua maca e ande. Qual é a mensagem que nós devemos extrair, não só desse versículo, mas desse contexto? Tem muita gente presa ao engano. Tem muita gente presa a falsos ensinos. Tem muita gente presa em outras coisas que não é do Deus eterno, o Criador. Tem muita gente presa em denominações que ensinam, falam de outros deuses. Que pode até ter uma placa igreja evangélica, mas Cristo não é pregado lá dentro. Deus verdadeiramente não é pregado lá dentro. O que é pregado lá dentro é misticismo, benção, prosperidade, dinheiro. São outros deuses que são pregados. E tem muita gente nesse engano, sendo enganado dentro de um local que era para ser de adoração, que era para ser de explicação, de explanação da palavra de Deus. Então a mensagem que nós devemos extrair desse texto é o que Jesus disse: se você se encontra num lugar como esse de enganação, pegue, levanta-se, pegue a sua maca e ande. Ou seja, levante daí, pega todas as suas coisas e sai fora. Esse lugar não é para você. Então saia daí. A mensagem de hoje é: se você se encontra num lugar onde Cristo não é pregado, não é falado de arrependimento, não é falado do sacrifício de Cristo, não é citado a cruz de Cristo, se o que lá dentro é falado sobre benção, que Deus vai te dar, que Deus vai virar seu cativeiro, se lá é falado de profeta que revela CPF, revela não sei o que lá, revela não sei o que lá, saia daí. É pura enganação. E eu estou falando isso não é para uma igreja, uma denominação. Nós vemos várias igrejas com esses problemas, principalmente as neopentecostais. Me perdoe os irmãos
neopentecostais, mas essa é a verdade. Tem muita gente que está dentro de igrejas que estão sendo enganado. Um lugar que era para extrair, para examinar, para falar a palavra de Deus, para falar do sacrifício de Deus, para falar que a salvação só está em Cristo, só pela graça, somente pela graça, e somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Se nós entramos na igreja que não é pregado isso, que não é pregado arrependa-se dos vossos pecados, entregue sua vida a Cristo, seja transformado pela graça, saia fora, saia daí, que esse lugar não é para você. Jesus fala nesse versículo, levante-se, pegue a sua maca e saia. Levante, pegue as suas coisas, tudo que você tem e sai. Tenha um encontro com Jesus Cristo. Seja liberto, seja curado pela palavra de Deus, pelas Escrituras, pelo sacrifício de Cristo, porque ela fala assim, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. É isso que nós devemos fazer. Ser curado do nosso legalismo, ser curado da nossa cegueira, através do sacrifício de Cristo. Tem muita gente que estão em igrejas procurando milagres. Lembre-se, a palavra de Deus fala que naqueles tempos, Satanás poderá fazer até cair fogo do céu para enganar os escolhidos. Ele tem poder para fazer muita coisa para te enganar. Mas nós devemos estar em constante oração, meditando na palavra de Deus, para saber o que é de Deus e o que não é. Que você tenha esse discernimento. Que você seja curado de todas as enfermidades, principalmente espirituais. Que é o que eu venho trazer aqui hoje. Enfermidades espirituais que tampam a nossa visão. Que não nos fazem enxergar verdadeiramente o que Deus quer nos ensinar. Então a mensagem hoje para você é, saia daí. Se você está em um lugar que contradiz com a palavra de Deus, saia daí. Pegue a tua maca e capa o gato. Vai servir a Deus de verdade. Não vai em igreja atrás de milagres. Ontem o devocional eu não fiz em live, mas eu deixei um texto. Muita gente ia atrás de Jesus pelos milagres. Nós não devemos ir atrás de Jesus pelos milagres, mas sim atrás de Jesus que opera milagres. Não vá atrás dos milagres de Jesus, mas sim do Jesus que pode operar milagres. A maior libertação, a maior cura não é da carne, é do espírito, é do coração, é da mente. É metanoia, é mudança de mentalidade. Então, saia daí se você se encontra em um lugar de enganação. Graça e paz, tenha um ótimo dia, fique com Deus e até amanhã, se assim Deus permitir.